Primeira questão da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, diz assim: um capacitor foi conectado a uma pilha de diferença de potencial 1,5 volts por meio de fios de resistência elétrica insignificante. Quando a chave for ligada, o voltímetro indicará. Então vejamos, esse é o circuito do nosso problema. Inicialmente temos uma chave aberta e essa chave, num determinado momento, vai ser ligada. A partir do momento em que essa chave for ligada, este gerador que você está vendo aqui, que é um gerador ideal de 1,5 volts, vai estar ligado aos terminais do nosso capacitor. Então olha só, nós temos um voltímetro. Quando você tem um voltímetro, para saber onde é que o voltímetro está ligado, a melhor coisa que se pode fazer é dar nomes aos nós. Então nós temos aqui um voltímetro que foi ligado de um nó chamado A até um outro nó chamado B. De A para B nós temos um capacitor, sim, isso é verdade, está aí um capacitor. Mas se você prestar atenção, olha só, olhando aqui pelo lado esquerdo, esse ponto A está ligado ao terminal negativo do gerador. Aí você fala, mas tem um amperímetro no meio do caminho. Tudo bem que existe um amperímetro, mas um amperímetro ideal tem uma resistência interna igual a zero. Não conta, como se não tivesse nada. O ponto B, aqui do nosso voltímetro, está ligado diretamente ao terminal positivo de um gerador. Como é que se calcula a tensão em um gerador? U igual a E menos R vezes I. Só que isso aqui é um gerador ideal. Então a resistência interna desse gerador é igual a zero. Se a resistência interna do gerador é igual a zero, esse termo todinho aqui vai zerar. Resultado, a tensão nos terminais do gerador vai ser igual à sua força eletromotriz, vai ser igual a 1,5 volts. Então, assim que essa chave for ligada, este voltímetro vai marcar 1,5 volts e vai ficar marcando assim durante todo o tempo. Ok? Agora vamos ver o amperímetro. O amperímetro mede intensidade corrente. Nós sabemos muito bem que quando um capacitor é ligado, a quantidade de carga armazenada nas placas deste capacitor, dada em função do tempo, obedece a uma curva mais ou menos assim. Esse aparelho é capaz de acumular uma certa quantidade de carga máxima, só que para isso ele demanda um certo intervalo de tempo T. Ora bolas, corrente elétrica é movimento ordenado de cargas elétricas. Então, na hora que você liga, enquanto o capacitor estiver sendo carregado, ele vai acumular nas suas placas uma certa quantidade de carga, vão passar por aí alguns elétrons, enquanto esse capacitor estiver sendo carregado, vai passar uma corrente elétrica. A quantidade de carga que vai passar, a princípio, é grande, só que vai diminuindo. Quando ele chegar na carga máxima, não passa mais carga por aqui. Então, o que vai acontecer com a corrente? A hora que você ligar a chave, vai passar uma certa intensidade de corrente, essa corrente vai diminuindo e depois de um breve intervalo de tempo a corrente simplesmente vai desaparecer. Então a alternativa correta seria o seguinte, letra E. Quando a chave for ligada, o voltímetro indicará imediatamente 1,5 volts, enquanto que o amperímetro, partindo de um valor máximo, mostrará uma gradual queda de corrente até atingir o valor de zero. Então, a alternativa correta na nossa primeira questão de capacitores, letra E. Aí nós temos uma segunda questão de capacitores. A segunda questão é uma questãozinha do Enem, uma prova de 2 ou 3 anos atrás, se não me falha a memória. A questão diz assim: a figura que você está vendo aí mostra o tubo de imagens dos aparelhos de televisão usado para produzir as imagens sobre a tela. Os elétrons do feixe emitido pelo canhão eletrônico são acelerados por uma tensão de milhares de volts e passam por um espaço entre bobinas, onde são defletidos por campos magnéticos variáveis, de forma a fazer uma varredura da Terra.
ou da tela, desculpe, nos manuais que acompanham os televisores é comum encontrar, entre outras, as seguintes recomendações. Primeira, nunca abra o gabinete ou toque as peças no interior do televisor. Segunda, não coloque seu televisor próximo de aparelhos domésticos com motores elétricos ou ímãs. Essas recomendações estão associadas, respectivamente, aos aspectos de os televisores antigos. É claro que você não usa mais isso hoje em dia, você tem lá na sua sala aquele TV de plasma de 68 polegadas ligado com o sistema Surround, mas antigamente os televisores eles eram aparelhos grandes, aparelhos pesados. Atrás do televisor nós tínhamos uma região bastante grande, era um aparelho com uma profundidade muito grande. Por quê? Porque eles eram baseados em tubos de imagem, igualzinho a esse que você está vendo aí no seu desenho. No final desse tubo de imagem existe um canhão eletrônico, que é um canhão que dispara um feixe de elétrons exatamente no centro da tela. Só que aí campos eletromagnéticos provocam uma deflexão, provocam um desvio, e esses elétrons são jogados em regiões, obedecendo a certos critérios, é claro, da tela. Então, quando um elétron atinge a tela brilha, e esse brilho da tela é que vai determinar a imagem formada pelo aparelho de TV. Então, realmente havia essa recomendação. Se você tiver um aparelho desse na sua casa, você, olhando no gabinete do aparelho pelo lado de trás, você ainda vê essas recomendações. Principalmente a primeira, dizendo que você não deve abrir o aparelho, mesmo estando desligado da tomada. Existe um risco muito sério de você abrir um aparelho igual a esse e tomar um choque elétrico muito violento, inclusive podendo te levar até a morrer. Por quê? Porque dentro dele existe um capacitor. Dentro desse aparelho existe um capacitor de grande capacitância. E o capacitor de grande capacitância acumula uma quantidade de carga bastante razoável. Então, mesmo estando desligado da tela, há o risco de você meter a mão nesse capacitor e tomar um choque de grandes proporções. E a segunda recomendação, de você não colocar aparelhos elétricos próximos à tela do aparelho. Aparelhos elétricos tipo motores, caixas de som, por exemplo, elas têm ímã. Elas produzem um campo magnético. Quando uma carga elétrica atravessa um campo magnético, essa carga elétrica vai sofrer a ação de uma força. Essa força provoca desvios. Então, um campo magnético na região aí onde se forma a imagem nesse tubo de TV vai provocar desvios ou deformações na imagem. Então, essas recomendações estão associadas, respectivamente, aos aspectos de... A letra A diz assim: riscos pessoais por alta tensão, sim, por causa da presença de um capacitor, e perturbação ou deformação da imagem por campos externos, sim. Isso aí, os senhores, o campo magnético, então, deformando a imagem. Então, questão número 2, alternativa correta, letra A.